A geopolítica está em ebulição, e os acontecimentos recentes mostram que o mundo está à beira de transformações profundas, algumas silenciosas, outras explosivas. Enquanto você acompanha as notícias, é crucial entender o que realmente está em jogo por trás dos bastidores do poder. Comecemos pelo que a Europa não tem coragem de admitir em voz alta: o envio de tropas para a Ucrânia, antes cogitado como uma possibilidade real, agora foi engavetado. Não por falta de vontade, mas por um cálculo frio de risco. Fontes do Reuters revelam que Bruxelas recuou diante da perspectiva de uma reação violenta de Moscou ou Washington. A estratégia agora é outra: em vez de soldados, a aposta é em garantias de segurança para Kiev, um termo vago que esconde manobras mais discretas, como o envio não oficial de instrutores militares e apoio logístico. Documentos confidenciais, aos quais jornalistas tiveram acesso, já esboçam planos de contenção na Ucrânia, mas tudo depende de um aval dos Estados Unidos. O problema? A Europa, antes tão confiante, agora olha para si mesma com medo. A OTAN, por sua vez, lança um aviso direto a Putin: qualquer ataque a um país membro, que especialmente a Polônia, será respondido com uma força esmagadora. O secretário-geral do bloco foi taxativo: quem achar que pode invadir um aliado sem consequências está brutalmente enganado. A mensagem é clara, mas será que Moscou está ouvindo? Enquanto isso, o Kremlin corre contra o tempo. Dados da inteligência ucraniana, divulgados por Vaid Sibitsky, revelam um prazo fatal: até 2026, a Rússia precisa resolver a questão ucraniana, ou perderá de vez a corrida contra Estados Unidos e China. Documentos internos russos são ainda mais alarmantes: se a guerra se arrastar por mais uma década, a Rússia estará condenada ao ostracismo global, sem qualquer chance de recuperar seu status de superpotência. Não à toa, Moscou já traça 15 cenários de conflito até 2045, 6 deles envolvendo o norte da Europa, com a Polônia como alvo em 4 situações distintas. Varsóvia não ignora a ameaça. E há um detalhe cruel nessa equação: a economia russa pode ruir antes mesmo que os tanques parem de rodar. Analistas como Ivan Stupak alertam que, após 2026, o país enfrentará um colapso financeiro irreversível, repetindo o destino da URSS, não por falta de armas, mas por um sistema econômico asfixiado pela guerra. A história se repete: o império que parece invencível no campo de batalha desmorona quando as contas não fecham. Mas os sinais de tensão não param por aí. A Lituânia, palco de manobras militares da OTAN, foi cenário de uma tragédia misteriosa. 4 soldados americanos morreram durante exercícios, depois que um veículo blindado desapareceu a apenas 100 quilômetros da fronteira russa. As buscas foram intensas: helicópteros, tropas de vários países, patrulhas terrestres, mas só encontraram corpos e uma técnica submersa. O silêncio oficial de Washington e Vilnius é ensurdecedor. Como o equipamento pesado some sem alerta? Por que ninguém agiu a tempo? As perguntas ficam no ar, e as respostas, se é que existem, estão trancadas a 7 chaves. Enquanto isso, no Oriente Médio, os Estados Unidos fazem um movimento que não passa despercebido. A base de Diego Garcia, estratégica e remota, recebe 5 bombardeiros B-2 Spirit, capazes de carregar ogivas nucleares. Não são aeronaves comuns, são máquinas de guerra projetadas para destruir alvos ultraprotegidos. Junto deles, chegam 7 gigantescos C-17 Globemaster III, carregados com equipamentos, munição e pessoal, além de 18 aeronaves de reabastecimento. A logística não mente: os Estados Unidos planejam ficar e agir. E não é tudo: a segunda força-tarefa de porta-aviões, liderada pelo USS Carl Vinson, já está a caminho do Mar Vermelho, onde se juntará ao USS Harry Truman, que desde março bombardeia posições dos Houthis. 2 frotas de porta-aviões em uma mesma região é um sinal de que a escalada não é bluff. Lembre-se do ultimato de Donald Trump ao Irã: ou Teherã volta ao acordo nuclear, ou enfrentará consequências sérias. Será que essa concentração de poderio é apenas uma coincidência? O mundo está em um tabuleiro onde cada peça movida pode desencadear uma reação em cadeia. A questão não é se algo vai explodir, mas quando, e quem será pego de surpresa. Fique atento, porque as próximas jogadas definirão o futuro de todos nós. E enquanto os líderes decidem nos bastidores, sua atenção é o que mantém a verdade à tona. Não se distancie. Não feche os olhos. O que vem pela frente exige que estejamos preparados.
Enquanto os generais se reúnem em salas fechadas e os porta-aviões cortam as águas do Pacífico como lâminas afiadas, o mundo assiste a um teatro de sombras onde cada movimento é calculado, mas nunca confessado. O secretário de Defesa dos Estados Unidos apenas passa férias no Havaí, enquanto esquadrões aéreos e frotas navais se aglomeram a poucos quilômetros de Taiwan, na chamada primeira cadeia de ilhas. Não é preparação para ataque, repete o Pentágono como um mantra ensaiado. Mas a história nos ensinou uma lição cruel: quando Pequim realiza exercícios, o mundo treme com a suspeita de que seja um ensaio para a guerra. Quando Washington faz o mesmo, chama-se a dissuasão, demonstração de força, solidariedade com aliados. Palavras bonitas para um jogo perigoso. E o tabuleiro não para por aí. O ex-comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Valery Zaluzny, rompeu o silêncio que muitos prefeririam manter. Quando drones russos caíram em território romeno, as autoridades locais ligaram para ele não para denunciar a violação, mas para pedir que calasse a boca. Faz de conta que nada aconteceu. Imagine a cena: um país da OTAN, tecnicamente protegido pelo artigo 5, suplicando para que um ataque não seja divulgado. E não é só a Romênia. Os países bálticos sabem muito bem que aquela cláusula sagrada, um ataque a um é um ataque a todos, não passa de tinta no papel quando Moscou decide testar os limites. A Polônia, que já recebeu presentes russos em forma de mísseis perdidos, entende a regra não escrita: ninguém virá em seu socorro se a balança pender para o lado errado. O analista militar Ivan Stupak não tem dúvidas: dentro da OTAN, há uma hierarquia não oficial. Alguns países são intocáveis e outros, descartáveis. Os bálticos e a Polônia estão no fundo dessa pirâmide. Eles sabem que, em caso de guerra real, terão que segurar a linha sozinhos, pelo menos até que os grandes decidam se vale a pena intervir. 90 dias. Esse é o prazo que a aliança estabeleceu para avaliar se a vítima merece proteção ou se é melhor deixar o agressor fazer seu trabalho, para depois sentar à mesa de negociações e redesenhar as fronteiras à sua conveniência. 90 dias em que cidades podem ser reduzidas a escombros, em que drones não cairão por acidente, mas atacarão. E aí, quem responderá? O silêncio será a única resposta? Enquanto isso, Moscou aperta o cerco de outra forma. Não só com mísseis, mas com a prisão seletiva de quem ousa desafiar sua narrativa. O cantor Emil Kadyrol, finalista do The Voice, é detido sob acusação de fraude com a Pushkin Card, um programa que, ironicamente, deveria promover a cultura, não a repressão. Mas o verdadeiro alvo não é o dinheiro, é o exemplo. Quem se atreve a brilhar demais em um sistema que exige obediência cega aprende, cedo ou tarde, que a fama não é escudo. E então aos que resistem e pagam o preço. Andrei Pochobut, jornalista bielorrusso, cumpre sua quarta primavera atrás das grades por incitar ódio e impedir sanções. Sua nova punição: 6 meses em isolamento total, sem ar fresco, sem trabalho, sem contato. Só 4 paredes e a certeza de que, do lado de fora, pessoas ainda gritam seu nome em protestos mensais. O regime de Lukashenko pode calar sua voz, mas não apaga a pergunta que ecoa: até quando o mundo fechará os olhos para prisões políticas disfarçadas de justiça? Do outro lado, no Cazaquistão, um deputado propõe uma jogada ousada: um criptobanco nacional para tirar do subterrâneo um mercado que já movimenta 90% de suas transações na ilegalidade. Proibir não funciona, admite Azat Peruachev. Melhor controlar. Uma estratégia que soa quase como uma metáfora dos tempos atuais: se não pode vencer o caos, domínio. Mas será que um Estado pode realmente domesticar a cripto, ou só está criando outra armadilha para si mesmo? A música soa, os créditos rolam, e você é convidado a licar, comentar, se inscrever. Mas antes de clicar no próximo vídeo, pare e pense: quantas dessas histórias, dos exercícios militares às prisões arbitrárias, são apenas ruído de fundo em sua timeline? A verdade não se esconde nos algoritmos. Ela está nas entrelinhas, nos silêncios constrangedores, nas ligações que pedem para calar. E quando o próximo drone não apenas cair, mas explodir em solo aliado, lembre-se: o mundo já teve todas as pistas. A questão não é se isso vai acontecer. É o que você fará quando acontecer.